Oi, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, Amazonas lindas. Hoje a gente vai falar de um tema incrível com uma convidada muito especial. Eu vou colocar o tema aqui, certo? Deixa eu colocar aqui, gente, que hoje vocês preparem-se, viu? Vou colocar o tema aqui, liberte-se. Já vão chamando as amigas. Olha o tema, pra quem não viu antes. Liberte-se dos homens. Tô filando aqui que é grande. Liberte-se dos homens errados e atraia um relacionamento saudável. O tema de hoje, saudável, isso. Deixa eu fixar aqui o tema. Boa noite, pessoal. Fixar comentário. Liberte-se dos homens errados e atraia um relacionamento saudável. Isso mesmo. Gente, existem várias formas da gente se libertar dos homens errados e a gente atrair um relacionamento saudável para nossa vida. Hoje, a minha convidada especial vai ser a minha irmã. Ela é advogada, ela vai entrar aqui, a gente vai falar um pouquinho mais, mas ela é advogada, consteladora familiar e está fazendo o curso de psicologia. Ou seja, ela é um combo. A minha irmã gêmea linda, ela preparou essa live, na verdade nós preparamos, mas ela fez um roteiro muito especial. Gente, o que a minha irmã vai falar aqui é tudo baseado em ciência. Ela selecionou o melhor tema para vocês entenderem como é que funciona. A gente fala muito da psicologia. Hoje a gente vai falar mais pelo lado da constelação familiar. E você, sabe o que é constelação familiar? Se não sabe, fica aqui que você vai ver agora. Deixa eu aceitar aqui a solicitação dela. Ela já está entrando. Enquanto ela está entrando, eu vou mandando os aviõezinhos. Gente, a live de hoje vai ser incrível. O conteúdo vai ser incrível. Eu acho que vocês não têm noção. Muita gente não tem noção do que vai ouvir por aqui. Boa noite! Muito bem-vinda! Gente, Boa olha como nós somos noite. iguais. Boa noite, gente. Tô sem fone, viu? Tá Seja bom? muito bem-vinda, irmã linda. O áudio tá bom para todo mundo. Oi, Lari, E Débora, tá. Michele. Amor também tá aqui. Eu vou enviar para algumas pessoas, já tô enviando para algumas pessoas, vocês enviem também, tá, gente? Porque hoje vai ser magnífico, hoje vai ser Olha, Edu. especialíssimo. Aí, Sara, vai falando com o pessoal que tá entrando, estamos aqui. Estou só enviando Edu. para algumas Parceiro. pessoas. Gêmeas do Core, que lindo. É, gente. Bem, para quem não me conhece ainda no Instagram, eu acredito que tem muita gente nova. Eu sou Morgana Andrade, sou psicóloga, trabalho na área de relacionamentos, né? Adoro, sou apaixonada, muito apaixonada. E hoje eu trouxe a minha irmã para falar com vocês aqui sobre constelação familiar. Para quem não conhece, para quem não sabe ainda o que é constelação familiar, a gente vai falar hoje sobre constelação familiar nos relacionamentos. E mais do que isso, a gente vai ensinar para você como se libertar dos homens errados, aqueles que a gente já vem atraindo há muito tempo, e começar a atrair os homens certos para que você tenha um relacionamento saudável. E o que é homem certo? É o homem ideal para sua vida. Acrescentando a isso, é aquele que faz a conexão perfeita com você, né? Porque não existe ninguém perfeito. E antes da gente começar, Sara, se você falar, vou só deixar um recadinho que a partir de segunda-feira, gente, vai começar a semana Autoestime-se. Totalmente gratuito e online para vocês. Quem não se inscreveu, quando acabar a live, agora não, tá, gente? Quando acabar a live, vai lá na minha bio, tem um linkzinho, é só se inscrever, vocês vão aprender muito, 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 muito mesmo. Vamos lá, agora sim. Seja muito bem-vinda, irmã linda, uma das convidadas mais especiais da minha vida está aqui agora. Olha como nós somos iguais, gente. Nós somos gêmeas, vitelinas, para quem não sabe. A gente vai falar desse tema maravilhoso hoje. Eu apresentei um pouquinho ela, mas quer se apresentar de novo? Fala um pouquinho. Então, somos bem parecidas, tanto que estamos doentes, as duas juntas. Só que vocês vão notar que a minha irmã é bem mais acelerada que eu. Eu sou bem mais calma. Acho que já deu para perceber. Eu falo que ela fala rápido, ela fala que eu falo devagar, então a gente faz o equilíbrio aí. Então, gente, eu sou advogada, minha primeira formação. Depois eu fiz a formação, duas formações em constelação familiar, que vai ser o tema de maior enfoque aqui hoje. E sou estudante de psicologia.
que a minha irmã me influenciou tanto a fazer psicologia, eu sempre gostei. E a constelação, ela abrange tudo, ela pode estar em todos os locais. Então, esse é meu histórico profissional, digamos assim. E vamos lá, vamos seguir aqui nessa live, que eu tô animada. Vamos lá. Primeiro, Sara, eu quero que você fale um pouquinho para o pessoal o que é constelação familiar. Fala de uma maneira bem o mais simples possível, se é que pode explicar de uma maneira simples, né? Que constelação familiar é uma coisa tão linda, tão completa, tão maravilhosa, mas tem que explicar para que as pessoas que nunca ouviram falar consigam entender o que é constelação, o que danada é isso que o povo tanto fala. Então, assim, eu vou tentar explicar da forma realmente mais simples para que todo mundo entenda. O que é a constelação familiar e o que não é a constelação familiar. A constelação familiar é uma técnica. Ela foi disseminada por um alemão, um padre, chamado Bert Helling, que morreu há pouco tempo. E ele disseminou primeiro na Alemanha e depois no resto do mundo. É uma técnica que oportuniza você a trazer coisas do seu inconsciente para o consciente, fazendo com que você tome atitudes mais assertivas na sua vida, com que você veja o que você não conseguia enxergar, que nada fazia com que você conseguisse enxergar. Então, através de representantes, que podem ser pessoas, podem ser bonequinhos, que eu utilizo muito esses bonequinhos aqui. Quem me segue no Instagram... Quem me segue no Instagram sempre vê o poder desses bonequinhos. E pode ser também âncoras de solo, que são objetos que o cliente tenha na casa dele, que eu só faço atendimento online, por enquanto, né? Que estamos numa pandemia. E então é isso. A grosso modo, seria isso. Eu não sei se está dando para entender. Se alguém não entendeu, pode me perguntar aí, que eu vou explicando melhor, de uma forma mais simples. E é uma coisa assim, é algo maravilhoso. Ao longo da live... Só para eu complementar. E o que não é a constelação, que muitas pessoas acham, o que não é. Não é bruxaria, não é religião, não tem nada a ver com catolicismo, com espiritismo, não é mágica. É como se fosse uma mágica, a gente fala, é até como se fosse uma mágica. Mas não é mágica, não é milagre, é simplesmente o seu corpo sentir, você aprender o que o seu corpo fala, porque o seu corpo fala tudo. O nosso corpo fala tudo que a gente precisa, em todas as áreas da vida. Então, a constelação oportuniza isso. Maravilha. Gente, vocês podem e com certeza vão se surpreender com o conteúdo de hoje. Vocês vão entender coisas que talvez vocês imaginem, não pode, não é possível, mas vocês vão entender bem direitinho. Então, como a gente vai falar de relacionamentos, primeiro, olha só, a gente vai começar bombando com essa pergunta que eu vou fazer para Sara, para ela começar a explicar para vocês. Sara, então, de onde é que desde que nascem os casais, como é que começam os casais? Como é? Explica à luz da constelação familiar. Então, assim, para a gente falar sobre libertar-se desses padrões, a gente precisa primeiro falar de quais são os padrões. Para a gente falar de quais são os padrões, a gente precisa primeiro falar de como eles se formam. Então, com relação à constelação familiar, como os casais se formam? Todos os casais. Isso quando a gente não tem consciência daquilo. Eles se formam... Aqui, eu sei que aqui o público maior é de mulher, mas se eu falar mulher, serve para mulher ou homem, tá? Só para vocês entenderem. A mulher, ela busca um homem que ele tenha mais ou menos um padrão parecido com o do seu pai. Ela busca um padrão, muitas vezes não, todas as vezes, de algo que ela precisa para ela, de algo que está faltando nela. Só que, na verdade, ela nunca vai encontrar. Jamais ela vai encontrar aquilo. Por quê? Porque o que falta está no sistema familiar dela, na família, no pai, na mãe, a primeira referência do casal. Então, não no outro. E não no outro. Não é uma coisa, não é algo inconsciente, não é que ela busca de forma consciente, não. Mas ela vai encontrar. Se ela não tem consciência, ela vai sempre atrair aquele mesmo padrão. E ela sempre vai atrair um padrão de algo que falte. Ela quer desemaranhar algo que falta nela, algo da família dela, e acha que vai buscar no outro. Porém, ela jamais vai encontrar. E aí começa aquela situação da mulher querer mudar o homem. Ah, eu vou mudar o homem. A gente escuta muitas mulheres falando assim, a gente tá namorando, ele é assim, a gente noivou, ele é assim, mas quando casar, vai mudar. Não vai mudar, gente, não vai mudar. Porque ninguém muda ninguém. A outra pessoa pode mudar se ela quiser. Até porque o emaranhado dela está com ela, está no sistema familiar dela. Então, é só da parte dela. Agora, se os dois buscam isso, aí sim, aí o casal vai prosperar.
Quando se entra num relacionamento querendo a mudança do outro, quando se entra num casamento buscando essa mudança, o divórcio já tá certo. É só esperar que ele vai acontecer. Tá com os dias contados. Caramba! Olha aí, gente. Prestem atenção. Quando a gente vai escolher alguém, na verdade, claro que eu tô falando de uma forma mais popular. É como se já tivesse escolhido, né, Sim, Sara? Como se já sim. tivesse escolhido, já tá escolhido, assim. A gente vai só encontrar aquele padrão. Eu falo muito para vocês das nossas necessidades não atendidas na infância. É o que a gente vai procurar nos nossos relacionamentos. Então, levando para psicologia, para teoria dos esquemas, tudo que a gente vê e que a gente sente falta na nossa infância, que é uma necessidade que não foi atendida, eu vou falar muito isso na Semana Autoestima também, tá, gente? Uma necessidade que não foi atendida, o que é que vai acontecer? Ela vai entrar nos nossos padrões de relacionamento, aquilo que a gente vai procurar, mesmo que de maneira inconsciente. E é muito assim, né, Sara? Ah, eu não queria muito isso, eu não queria. Não é o que eu queria. Não é o que eu queria. Mas não tem jeito, você acaba Isso. atraindo exatamente aquilo. É porque, assim, é de forma inconsciente. E a gente acaba, as pessoas que não têm ainda essa consciência, acabam desrespeitando a mulher, desrespeitando o masculino que tem nela, e o homem desrespeitando o feminino que tem nele. Que isso é um tema de uma live inteira. Mas como é que uma mulher respeita o masculino que tem nela? A primeira coisa que deve ser feita é ela respeitar o pai dela. E o homem respeitar a mãe. Honrar. O homem honrar a mãe e a mulher honrar o pai, para respeitar o masculino e o feminino que tem neles. A gente escuta muito algumas pessoas falando assim: ah, se ele trata bem a mãe, ele vai ser um bom marido. Isso, em parte, é verdade. Se ele trata bem a mãe como mãe. Não é que ele vai tratar a mãe bem a mãe como se fosse a esposa, porque cada um no seu lugar. Então, é de forma inconsciente que essa escolha é feita. E se não houver esse, esse respeito ao outro, ao masculino, ao feminino, vai desequilibrar tudo. Desequilibra todo o sistema. É impressionante, né? Como desequilibra. Eu não sei como é que a psicologia fala, assim, não sei exatamente ainda, como você, logicamente, a psicologia fala dessas escolhas, mas é muito interessante. Muito interessante, gente. Muito, muito mesmo. Vocês estão vendo o padrão e o nosso cérebro ele é acostumado com o que é familiar. Mesmo que a gente queira uma pessoa que dê muita atenção, eu gosto de falar muito de atenção, porque as pessoas, hoje em dia, as mulheres estão muito carentes e a gente precisa muito de atenção, a gente quer muito essa atenção. Então, mesmo as mulheres que querem muito um cara que dê atenção a elas, o que é que elas fazem? Elas se envolvem com homens que não dão atenção. Por quê? Porque é familiar. Então, a gente precisa tratar na gente, como a Sara falou, tratar na gente a nossa necessidade, a nossa carência de atenção, aí sim. Aí a gente vai conseguir olhar para as pessoas que não precisam trazer isso para a gente e se interessar por elas, que é o que vai fazer o encaixe perfeito, como eu digo sempre a vocês, né? E para isso existem padrões, como a Sara falou, padrões de repetição. Quer falar alguma coisa? Não, é porque eu estava pensando aqui, interessante, que eu sempre falo que, para mim, a constelação, Jackson, os homens também são carentes. Sim, Jackson, Sim. tudo que eu tô falando aqui, Morgana, serve tanto para o homem como para a mulher. Porque E às tem vezes muitos meninos aqui, viu, Sara? é, Hoje, sim, bastante sim, homens. com certeza. Tanto para homem como para mulher, não tem diferença aqui. O que eu acho interessante, que eu sempre falo, é que a psicologia, ela, para mim, ela casa totalmente com a constelação. E assim, é como se fosse uma sequência. Na minha cabeça, é como se fosse uma sequência. Você não está conseguindo resolver aquilo, então quando você leva para a psicoterapia, você vai levar o que está no seu inconsciente, é o que você acha, é o que você vê, é o que você está sentindo ali, você leva. Porém, quando você vai para uma constelação, você vai conseguir ver o que você não via. E aí, quando você consegue ver e trazer para o seu consciente, aí você leva para psicoterapia e vai tratar aquilo. Olha que perfeito. Não tem como ser mais perfeito do que isso. Por isso que eu falo que as duas coisas se casam totalmente. Sara é consteladora. Fernandinho. Sim, sou Fernandinho, consteladora. Sara é consteladora. Maravilhosa, Obrigada. viu? Recomendo muito. Sou suspeita de falar, né? Mas quem já fez constelação com ela pode falar melhor que eu. Então vamos lá, vamos para o próximo tópico, que é falar um pouquinho sobre os padrões, né? Deixa eu só concluir aqui algo Tá. sobre essa troca que se faz entre os casais. Quando se tem uma troca, um casal com o outro, que um quer resolver o que tem dentro de si com o outro, o emaranhado dela e vice-versa, porque nunca vai dar certo. Porque nos relacionamentos, quando eu falo relacionamento aqui, gente, entendo que pode ser um namoro, um casamento, um noivado, se você já começou, se você não começou, enfim, que seja. Ou até uma paquera, um romance.
como você queira chamar. Então, a gente tem que buscar uma lei chamada Lei do Equilíbrio, é uma das 3 leis de Bert Helling, Lei do Amor. E como acontece nos casais? Quando, por exemplo, um namorado dá um presente hoje para uma namorada e na próxima semana ele dá outro presente e na outra outro presente, e essa namorada ainda não conseguiu retribuir. Eu tô falando aqui de coisa material para ficar mais prático, mas não necessariamente que seja. Quando ele faz uma surpresa, quando dedica o tempo, e essa mulher vai recebendo isso, vai recebendo e não vai retribuindo. Essa mulher, ela fica em dívida com esse homem. Ela fica em dívida, ela não consegue, ela não vai tentando, ela não vai conseguindo fazer aquilo, retribuir daquela forma. E quando ela fica em dívida, isso é tudo inconsciente, tá, gente? Quando ela fica em dívida, o que é que acontece? Ela some, ela desaparece. Por isso que a gente vê muita gente dizendo assim, nossa, ele era um cara tão bom, como é que você deixou ele? Ela não sabe nem responder. Às vezes responde assim, porque ele era bonzinho demais. Não, não é porque ele era bonzinho demais. É porque ela não aguentou. Então, por quê? Tem que ter, assim, sempre numa relação, tem que ter um leve desequilíbrio. Você faz hoje, na outra semana você faz de novo e na outra a mulher faz. Logo em seguida, ela faz um pouquinho a mais. Porque aí fica com um espacinho para que ele faça. Nem pode ser totalmente igual e nem totalmente diferente. Entendeu? Então, assim, é algo que, se os casais tiverem consciência disso, tudo vai começar de uma forma muito mais saudável. Era isso. Exatamente. 50%, 50%, né? Aquela mesma teoria. Porém, não no mesmo momento. Não é isso que você quer dizer? Mas exatamente. Só que assim, que os dois façam, mas sempre que Sim, um faça um pouquinho a mais para ficar aquela brechinha para poder o outro também fazer. Porque quando sim. eles ficam totalmente, levemente desequilibrados, se eles ficarem totalmente equilibrados ou totalmente diferentes, aí com certeza em algum momento não vai dar certo. Pode até ser que o casamento continue, que a gente sabe que muitos casamentos continuam, né? De qualquer forma, mas não vai ser saudável. Gente, olhem que interessante. Olhem que interessante isso. Então, o relacionamento ele tem que ter desequilíbrio. Por mais que ele fique 50%, mas ele tem que ter um certo desequilíbrio. Claro que tudo isso que Sara explicou, né? Sara, tem uma pergunta aqui. Quer responder agora? Michele, Sim. já ouvi Eu dizer leia? que a mulher. Pode ler. Já ouvi dizer que a mulher procura um homem parecido com o pai. Ou o extremo oposto do pai. Faz sentido na visão da constelação sistêmica? Constelação familiar? Familiar ou sistêmica, tanto faz. Sim, com certeza, faz todo sentido. Muitas vezes, eu vou falar mais à frente sobre isso, mas já vou respondendo aqui. Quando ela procura parecido, é exatamente o que eu estava falando agora. O emaranhado que ela tem que resolver com o pai dela, o sistema familiar dela, ela não consegue, e aí ela vai buscar no outro. Ela vai tentar encontrar no outro, só que ela não vai conseguir. E o extremo oposto do pai também. Por quê? Porque ela está excluindo. Por exemplo, o pai é um alcoólatra, ou o pai trai a mãe. Aquela mulher ela não quer aquilo, só que inconscientemente ela está excluindo aquilo no pai. Muitas vezes, quando ela exclui, é o que ela vai encontrar mais à frente, porque a gente não deve excluir. O que é que essa mulher poderia fazer? Aceitar. Aceitar que o pai é alcoolista, aceitar que o pai trai a mãe. É o destino da mãe, não é o destino dela. Então, se ela exclui, o que a gente exclui, a gente atrai. Então, da mesma forma que a gente busca o pai porque é parecido, por causa desse emaranhado, a gente busca o pai quando a gente faz essa exclusão. E a exclusão é uma das piores coisas que existe. Porque, não que a gente não trate, lógico que a gente trata, mas porque a gente vai sofrendo e nesse inconsciente, e se a gente não chega ao consciente, fica lá o emaranhado na nossa vida. E leva pra frente. Que é o pior ainda. Eu fiquei com uma dúvida, Sara. Como assim quando a gente exclui? Quando a gente exclui, quando a gente não aceita, quando o nosso pai é agressivo, quando o nosso pai é Tá, entendi. alcoolista, quando o nosso pai fuma, a gente não aceita aquilo. E a gente tem que aceitar, é a escolha dele, ele é adulto, ele não é criança. Ele é adulto, a gente precisa aceitar, a gente precisa honrar. Não quer dizer que a gente vai chegar a fumar Concordar. como ele, é concordar, exatamente. Não é que a gente vai precisar aceitar, mas a gente honra, foi o destino dele, foi como ele quis. Se ele quiser ajuda, aí sim a gente oportuniza isso, a gente busca, a gente demonstra, faz com que ele tente ser ajudado. Porém, é a nossa vida, então cada adulto é responsável por si. Eu sei que sim, eu falando dessa forma, uma live aqui de 1 hora pode parecer meio confuso. De dizer assim, eu vou aceitar o meu pai, eu vou aceitar a minha mãe. Mas não, não é. Quando a gente começa a entender mais, aí as coisas vão sempre clareando. Exatamente. Muito interessante. Vamos lá, vamos falar um pouquinho então do próximo tópico, certo? Que são os padrões, né? Os padrões de repetição.
eu falo muito para vocês sobre os padrões, que a gente tem que analisar bastante, né? Na psicologia, a gente tem que analisar bastante os padrões de homens que a gente atraiu e que a gente se... Desculpa, gente. As duas estamos doentes. Como é que pode? Ela pegou de mim, quer dizer, sei lá. Enfim, a gente, a gente tem que entender qual é o nosso padrão. Vou falar muito, muito sobre isso também na Semana Autoestima, tá, gente? O padrão de escolha da gente, que a gente faz hoje, ele é muito baseado no que a gente aprendeu quando a gente era pequenininha, ou em algum trauma que a psicologia mostra isso. Algum trauma que a gente teve, principalmente no nosso primeiro relacionamento de amor, certo? Então, assim, a gente tem que analisar todos os padrões. Eu analisei todos os meus namorados, desde o primeiro até eu conseguir entender o que era que eu precisava modificar na minha cabeça, na minha vida, em relação aos relacionamentos, para eu poder e procurar uma pessoa que satisfizesse as minhas necessidades. Não aquelas pessoas que estivessem trazendo para mim o que era familiar, que eu nem queria, apenas que era familiar, nos outros relacionamentos. Então, vamos lá, Sara. Vamos falar um pouquinho sobre padrões na constelação familiar. Clebinho tá aqui. Obrigada, Clebinho. Beijo. Clebinho. Tem muita gente, deixa eu falar da boa aí, que tem muita gente maravilhosa aqui. Leila, Linda, Nanda, Larissa, Clebinho, Johnny, Wagner. Aline, tem muita gente. Jackson também, que falaram no início e não deu pra Jackson, isso. Fernandinho, Sami, Rutinha, Tati, uma amiga minha, Lari. Lari tá aqui. Duas Lares. Jailma, vamos lá. Continuando. Então, minha gente, para vocês verem como é interessante, né? Estamos aqui, somos duas irmãs gêmeas, tivemos a mesma vida, poderíamos repetir padrões, poderíamos não repetir padrões, repetimos uma parte de padrões que achávamos que era legal, ou o que eu achava que era legal, ela também não poderia não achar e não achava, enfim. E podemos ter perfis de homens que a gente admira, que sejam parecidos em alguma parte, diferentes em outras, mas mesmo tendo a mesma criação, cada uma tem um tipo de consciência. Eu cheguei à consciência de algumas coisas antes dela, ela chegou à consciência de algumas coisas antes de mim. Então, assim, o que seria repetir um padrão? É quando você vai seguir com o que a sua mãe fez. Falando aqui de mulher, né? O que a sua mãe fez, ou o que a sua avó fez, ou o que um ancestral bem mais distante fez. Um parêntese aqui. Quando eu falo em ancestral, minha gente, eu não estou falando aqui sobre religião, não estou falando sobre nada disso. Na constelação familiar, quando a gente fala de ancestral, a gente fala de quem veio antes. Como essas bonequinhas que estão aqui atrás, ó. Eu sou a menorzinha, depois vem a minha mãe, depois a minha avó e a minha bisavó. Então, cadê eu? Não, você não. Aí você é a menorzinha, aí depois vem sua mãe, que é a minha, sua avó. Tô brincando. Eu sei que você tá brincando. Então, assim, ancestral quer dizer isso. A gente vai seguindo, a gente não, algumas pessoas vão seguindo esse padrão de forma inconsciente. Eu vou aproveitar para falar aqui até, quem já assistiu uma série chamada Made, M-I-D, uma fala da história de uma faxineira, uma empregada no caso, né, uma filha, uma jovem, que segue o padrão da mãe. Essa série, ela é assim, maravilhosa. Eu sou muito sensível à série esses tempos. Ela mexeu demais comigo, me deixou um dia sem dormir. Morgana também já tá embaralhada aí. Várias amigas minhas falando sobre. Eu postei, inclusive, no meu... Ó, Maitê tá assistindo. Maitê, linda! Eu postei no meu Instagram ontem falando, e lá eu coloco sempre os minutos de momentos sistêmicos. Se você for assistir e você observar esses minutos, você vai entender direitinho o que é a constelação familiar e o que são esses momentos sistêmicos. Então, assim, de extrema importância. Então, seguir padrão é isso. Queria falar para vocês sobre o caso de uma... que eu acho que vai dar para... de uma forma lúdica, vocês vão entender bem. Uma cliente que eu atendi, que eu fui fazer a constelação com ela, né? Abri o campo, não vou abrir aqui agora, porque a gente tá fazendo, eu vou fazer só demonstrações, não é uma constelação. Abri o campo, pedi para ela escolher uma bonequinha para representá-la. Ela escolheu essa bonequinha. Essa não, ela escolheu uma bonequinha. E aí depois ela queria abrir uma constelação sobre relacionamento. Porque os relacionamentos dela não davam certo, porque aconteceu dessa forma. E aí eu vi a necessidade de colocar a mãe dela. Coloquei a mãe dela na constelação. E nós fomos fazendo esse movimento aqui. Porém, o campo me fez ter a percepção e necessidade de colocar a avó, a mãe da mãe. Não por acaso. Quando a gente foi, então ficou ela, depois a mãe dela e depois a avó dela. Enquanto eu fazia esse trabalho dela com a mãe dela, trabalhos de liberação, que quem fez constelação já sabe o que é,
São frases sistêmicas que a gente fala para poder liberar e para poder dar essa cura. Quando a gente foi vendo, surgiu a necessidade de colocar a avó. Esta minha cliente, ela tinha tido um relacionamento em que ela era amante. Ela teve filhos com essa pessoa. E quando a gente foi vendo na constelação, a gente viu que a mãe tinha passado pela mesma coisa. Só que o problema, a questão não estava aí. Isso aí era só o fato. O que era que estava emaranhando tudo? Ela me contou que a mãe dela a culpava por isso. Só que a mãe dela passou pela mesma coisa. Então, como é que a mãe vai culpar? Claro que a mãe quer a melhor para a filha. E essa filha escolheu sofrer como a mãe sofreu de forma alguma. Só que aí, quando sentia a necessidade da avó entrar, a gente viu que a avó culpou a mãe da mesma forma. Ou seja, fiquei toda arrepiada aqui. Ou seja, aí a gente conseguiu identificar onde é que estava o trabalho tão lindo dela com a mãe e da mãe com a avó. Gente, eu estou resumindo aqui para vocês um fato que aconteceu de repetição de padrão e como chegamos a isso. Mas claro que o trabalho durou muito mais tempo para poder se chegar a isso. Então, quando a gente viu que a avó culpava a mãe, que a mãe culpava a filha, a gente conseguiu fazer um trabalho de liberação assim imenso, que foi até a infância dela, enfim, muita coisa. Chegou o pai também, e enfim, e ela saiu, graças a Deus, assim, maravilhada. E inclusive na constelação, eu fiz eu concluí essa constelação com o plano, né? A gente chama assim, como se fosse uma pintura, com o plano de encontrar uma nova pessoa, e quando concluiu, ela já me falou que estava com uma nova pessoa, que respeitava tudo isso. Então agora ela tem consciência do porquê a mãe dela a culpava. Ela não sabia, ela não entendia por quê. Quando a gente chegou nisso, ela, então tá. Então foi feita essa liberação. Então repetição de padrão é isso. E assim, não saindo do assunto, mas repetição de padrão, minha gente, ele acontece em todas as áreas, não é só de relacionamento. É, por exemplo, de profissão, trabalho. Você vai para um trabalho e você é demitido daquele trabalho por algum motivo. Você vai no outro trabalho e também por outro motivo. Só que você é proativo, você é pontual, você é competente e você fica sem entender o porquê. Alguma coisa aconteceu. Talvez um antepassado seu não teve a oportunidade de estudar e você está sendo leal àquilo. E aí você não consegue trabalhar e aí você não consegue ficar naquele trabalho. E, enfim, é assim que as coisas vão se desenrolando na constelação familiar. Leal sem saber, né? Leal Exatamente. sem saber. E aí, na psicologia, eu não sei exatamente como seria essa repetição de padrão. Na psicologia, a gente fala muito da repetição de padrões através das crenças, né? A gente utiliza muito as crenças, mas vai repetir o padrão que a gente aprende com nossa mãe. O que a gente ouviu da nossa mãe, o que a gente viu dos nossos pais, a gente vai repetir. E os nossos pais já viram dos pais deles, né? Então, pais dos pais, pais da mãe. 4 aqui. Desses 4 se unem em 2 e se unem na gente. Mas se a gente for fazer o contrário, que é principal, é a gente. É parecido com a constelação, né? Exatamente. Tem o pai e a mãe, são 2. O pai e a mãe já vão vir com influências de mais 2, que dá 4. E esses 4 vão vir com influências de mais 4. Ou seja, 8. 4 de cada, ou seja, 8 pessoas influenciando até chegar onde a gente tá. E, gente, crenças são verdades absolutas que são colocadas na nossa cabeça. Então, o que a gente vê do pai, o que a gente vê da mãe, a gente aprende sem nem perceber direito que a gente tá aprendendo. A gente vai lá simplesmente e entende que aquilo é o certo e faz. Ninguém ensinou a gente nasce sem saber de nada. Então, a gente vai internalizando aquilo e achando que aquilo é a verdade absoluta. E a gente acredita. É como uma mãe, por exemplo, de pais separados, chegar e ficar o tempo... uma mãe separada, né? Você é filho de pais separados. E a mãe ficar dizendo o tempo inteiro que o homem não presta, o homem não presta, o homem não presta, porque tem raiva do ex-marido. E aí você vai crescer acreditando que o homem não presta. Ou sua tia, que não deu certo com ninguém, um relacionamento, dizer o tempo inteiro que todo homem trai. Todo homem trai, todo homem trai, todo homem trai, todo homem trai. Você vai colocar na sua cabeça que todo homem trai. E a sua vida, ela vai ser moldada, os seus pensamentos, seus sentimentos, seu comportamento vai ser moldado para chegar ali. Aí como é que você faz? Você quer ser traída? Não, você não quer ser traída. Mas para você é tão familiar ser traído que você vai pegar muito no pé do cara. Não que isso justifique, tá, gente? De forma alguma. Você vai se atrair por homens que estavam namorando e que deixaram a namorada para ficar com você antes de terminar o relacionamento. E aí provavelmente ele vai fazer a mesma coisa com você. Ou você só vai se interessar por homens que estão comprometidos, mesmo que eles não terminem o relacionamento. Por quê? Porque ninguém é traído por uma pessoa que já tem um relacionamento, né? Na cabeça das pessoas, ninguém é traído por uma pessoa que já tem um relacionamento, né? Se chegar uma terceira, você se sente traído. Você se sente traída. Mas se não, é como se você não fosse traído. Gente, é muito louco, né? Isso.
Na psicologia, é engraçado que eu acho assim que realmente se combina em tudo. Na psicologia se fala nessa crença, né? Como você falou aí. É a crença que as pessoas têm internalizadas do pai, ou da mãe, ou da avó, enfim. E na constelação, a gente até fala em crenças, mas é exatamente a mesma coisa, porque aquela crença já veio de outra pessoa, já veio de outro antepassado, porque a gente já nasce, quando a gente nasce, a gente tem a memória celular disso. O que Morgana falou aí é um ponto também extremamente interessante. Eu fiz uma live sobre isso, mas foi com a OAB, que é exatamente alienação parental. Alguém já deve ter falado na parte jurídica. Porém, eu fiz na parte sistêmica. E é exatamente isso. É você falar mal, às vezes, sem nem querer, na verdade. Na parte sistêmica é sem você nem querer. Quando um pai, uma mãe... Isso atrapalha muito também na repetição do padrão. Quando uma mãe chega e fala para a filha que ela é igual ao pai dela nisso. Nossa senhora, você é tão preguiçoso como seu pai. Então, ela vai excluindo aquilo dentro dela, entendeu? E vai dando esse emaranhado. E quando ela exclui alguma parte dela, alguma parte, como eu falei no início, quando ela exclui, ela vai buscar, ela vai encontrar aquilo. E não é o que ela quer, é tudo de forma inconsciente. Ou então puxou a raça todinha do pai, né, Sara? Como uma blogueira que a gente segue, minha gente, ela é maravilhosa. Puxou a raça todinha do pai. Mas é bem isso, né? É uma coisa engraçada, popular, mas é bem isso. Bem isso mesmo. Quer falar mais um pouquinho de padrão de repetição? Não, acho que padrão de repetição na constelação familiar é basicamente isso que eu falei, assim, de forma mais geral, né? De forma mais geral. Então, vamos lá. Pra gente responder, começar respondendo, já tá respondendo, mas a pergunta, né? A pergunta não, o tema da live. Liberte dos homens. Como se libertar dos homens errados e atrair relacionamentos saudáveis? Talvez fugindo desse padrão, né? Porque esse padrão, se não tá dando certo, é porque você tá fazendo, repetindo, não tá dando certo, é um padrão que tá errado. Então, como se libertar desses padrões? Como é que a constelação familiar pode ver isso? Então, assim, para se libertar desses padrões, primeiro você tem que acolher tudo com muito amor. Beth Hellick tem um livro chamado, acho que é Conflito e Paz, que ele fala justamente sobre a boa consciência e sobre a má consciência. Gente, Mila, isso é extremamente importante. O que seria a boa consciência? A grosso modo aqui, para que todos que não são da área entendam. A boa consciência é quando você segue o sistema familiar da sua casa. E a má consciência é quando você resolve não seguir. Só que seguir é muito confortável. É quando uma namorada, uma esposa chega para um namorado, para um marido e diz: não, eu faço dessa forma porque na minha casa é desse jeito e pronto, eu vou fazer dessa forma porque é. Ela não sabe nem porque ela está seguindo, mas ela está seguindo. É inconsciente aquilo. Não é um acordo com o outro. Porque o outro também tem um sistema familiar dele. E aí, se um bate com o outro, eu vou seguir o meu sistema. O outro também vai seguir o sistema. Como é que essa relação vai dar certo? Se cada um só quer seguir o seu sistema. Isso é chamada de boa consciência. Parece até que é o inverso, mas não, vou explicar o porquê. Isso é a boa consciência. Temos também a má consciência. E o que seria a má consciência? A má consciência é você fugir um pouco desse padrão de que o seu sistema familiar é o melhor. Ou você tem a sua família de origem, mas você tem a sua família formada. Então, aquela sua família formada vai ser um novo sistema familiar que você está criando. Então, você tem que unir o que você acha necessário, o que você acha bom do seu sistema familiar e o que você acha bom do sistema familiar do outro. Porém, as pessoas têm muito essa lealdade com o sistema familiar próprio. E aí, o que é que elas fazem? Elas levam para o relacionamento. E aí vai dar um embate. É também outra forma de chegar ao fracasso. Eu acho que a psicologia explica como fazer isso, como não chegar a isso, né, Morgana? Como é que seria, assim, para tratar isso nesses casais? Porque tem muita gente perguntando para mim, chegando para mim, para dizer assim: eu quero tentar uma constelação familiar antes que eu me divorcie. Eu quero tentar fazer uma constelação com o meu marido, junto com o meu marido, enfim. Então, como seria, assim, na terapia, essa parte? Seria terapia de casal? É justamente a questão dos padrões. Primeiro, a gente tem que entender, primeiro de tudo, gente, eu não vou falar muito, sabe? Porque eu estou dando um spoiler muito grande da Semana Autoestime-se, a sua pergunta aí, mas eu vou falar um pouquinho. Então, primeiro a gente tem que entender o padrão de homem que a gente quer, que a gente se identifica. Depois a gente vai precisar analisar esse padrão de homem. A gente vai precisar identificar. Gente, é capaz de você começar a se envolver com uma pessoa que você já tem uma noção muito grande se ele pode dar certo com você ou não. E é justamente isso que evita sofrimento, é isso que evita traumas.
E além disso, quando você conhece o sistema familiar do seu paquera, do seu namorado, do seu noivo, não vamos nem falar do noivo, porque o noivo já está pensando em casar, mas do seu paquera, do seu namorado, você já começa a entender que você precisa aceitar o sistema familiar dele. Não é para ser só o seu. E outra, quando você começa a se relacionar, você gosta muito, muito do homem. E aí o menino reclama com você de alguma coisa que você fez. De outra coisa, de outra coisa. E você simplesmente não tá nem aí para o que o namorado falou, as coisas continuam dando errado. Só que aí o que é que você faz? Você chega na sua terapia, no caso falando da terapia, né? Começa a explicar para o terapeuta como é que funciona a sua família, como é que funciona a família dele, e a terapeuta vai dizer, ele é assim e se justifica por causa disso. Então, por que você vai bater tanto nessa tecla? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma menina que é acostumada a ter na sua família pessoas que... uma menina que é rica e é acostumada a ter na sua família todo mundo para fazer as coisas por ela. Todo mundo para fazer as coisas por ela. E ela começa a namorar com um menino que ele não é que ele não era como ela, rodeado de empregados, né? De empregados. Então, ele começa a fazer as coisas dele, ele sabe contribuir, ele vai lá atrás e ela não faz nada. E ele começa a dizer que ela é preguiçosa, que ela é isso, que ela é aquilo outro. E ela não consegue entender por que ele cobra tanto dela. Então, tem que ser uma via de mão dupla. Tanto ela precisa entender que a vida dele foi formada dessa maneira, quanto ele precisa entender que ela também teve um padrão, que ela não teve habilidade para isso, ela não aprendeu a isso. E os dois juntos, como você falou, eles precisam caminhar para poder identificar e um aceitar mais o outro. Isso, com certeza. Mandar um alô aqui para o Dr. Pedro e para a Vini, que chegaram aqui. Com relação a essa parte do sistema familiar que a Morgana falou, na parte da constelação, é de extrema importância. Como é que você... é impossível de dar certo quando você tem um namorado, tem um marido, e você não aceita a família dele, e você não aceita o sistema familiar dele. Poxa, o seu namorado, o seu marido, ele é composto de 50% do pai dele, 50% da mãe dele. Se você não aceita a mãe dele, você está negando 50% dele. Se você não aceita o pai dele, você está negando 50% dele. Ah, mas eles são chatos, eles implicam. Não importa, honre aquilo. Honrar não significa que você precisa estar se relacionando, mas honre, aceite. Aceite que ele é daquela forma. E juntos vocês dois vão conseguir formar o sistema familiar de vocês. Se não há essa inclusão, se há a exclusão, como eu já falei a princípio, na constelação familiar, não vai estar fadada ao fracasso. Está fadada a isso. E assim, eu falo isso, minha gente, porque eu já fui assim. Então, hoje não, eu já tenho consciência das coisas. Eu evoluí, a gente tem que sempre buscar evoluir. Então, eu já fui assim. Tanto é que eu casei e eu queria tentar modificar, né? Aquela parte da inconsciência. Talvez modificar inconscientemente a pessoa, sabendo que não é assim, que não é assim que acontece. Então, hoje eu sou totalmente diferente disso porque eu evoluí, porque eu trouxe a minha consciência através da constelação familiar, trabalho de autoconhecimento, terapia, que as duas coisas, né, se complementam. As três coisas, né, se complementam. Isso, bastante. Então, vamos lá, Sara. Eu sei que você tem um conteúdo muito bom para falar como se livrar desses padrões. Então, primeiro, você precisa aceitar. Aceitar, como eu já até comecei respondendo. Falando. Você precisa aceitar e você precisa utilizar a má consciência. Se a boa consciência é você trazer o seu sistema familiar para cá, do jeito que você quer, a todo custo, a má consciência é você tem medo de utilizar a má consciência. Por quê? Porque é desconhecido seu. Poxa, eu não vou seguir o padrão da minha família. Mas, poxa, você está num relacionamento novo, então você vai ter que fazer um novo padrão. Então, a má consciência é você olhar para o seu pai, olhar para sua mãe com todo amor, com toda honra, com todo carinho, com todo respeito e concordar com o destino deles e dizer assim, pai, e dizer na forma aqui, né, que eu tô conversando com vocês, assim, você chegar e dizer, pai, mãe, eu honro a minha família, eu honro o meu sistema familiar, mas eu vou fazer um pouquinho diferente agora. E isso faz com que você libere, com que você se liberte. Minha gente, quando as pessoas vêm para os atendimentos que elas fazem, vocês não têm noção do que acontece. Às vezes elas choram e elas falam, nossa, Senhor, tirou o peso das minhas costas. Eu estava pesada aqui. O corpo sente. Como eu falei a princípio, tudo, o corpo da gente, é só a gente prestar atenção. Ele vai dizer quando a gente tá doente, quando a gente tá feliz, quando a gente tá
querendo alguma coisa, enfim, quando a gente não tá afim, é só você prestar atenção. Quanto mais você entende o seu corpo e presta atenção, você vai conseguir resolver tudo. Então, para você se liberar desses padrões, é você entender isso. Você aceitar que, por exemplo, a sua mãe, ela viveu num relacionamento abusivo e você não precisa viver. Quando você entende que você está vivendo ali por lealdade à sua mãe, você consegue, entendeu? Então, qual é o cerne da questão? Você trazer a consciência. Você entender o porquê. Você não precisa seguir aquilo. E fazendo isso, você ainda vai conseguir, assim, as melhores coisas que é propagar para o seu descendente. E aí os próximos também, as próximas gerações, elas não vão ter sofrido isso. A lealdade não necessariamente acontece só com relação à mãe. Ela pode acontecer com um ancestral muito mais distante, muito mais antigo. Uma tia, sei lá, uma avó. E você está sendo leal àquilo de forma inconsciente, entendeu? A lealdade, a gente não é leal só a coisas boas, a gente é leal a coisas ruins. Poxa, se a minha tia passou por aquilo, vou ter lealdade com ela, eu vou fazer aquilo igualzinho a ela. E aí as coisas vão começando a se repetir. Se você prestar atenção agora e for lembrando agora, nos próximos dias, você vai conseguir sempre ter um exemplo na sua casa, na sua família, de repetição de padrão com relação a isso. Então, para se libertar, é você aceitar, nunca excluir. Nunca excluir. Você chegar e dizer, mas eu não aguento isso, mas eu não consigo entender por que a minha mãe faz isso. Eu não consigo aceitar. Você está excluindo. Olhar para si. Quando você olha para si, às vezes você encontra exatamente aquilo. Aquilo que você estava excluindo. Porque na constelação é assim, a gente entende isso. Se você exclui, você vai atrair, não tem jeito. Então aceite o destino dos outros. Aprenda a aceitar o destino dos outros e olhar com carinho, olhar com amor, olhar com respeito. Busque entender, busque honrar e ofereça ajuda. Se a pessoa não quiser ajuda, então você não pode ajudar. A gente só deve ajudar quem quer ajuda, minha gente. Então, se a pessoa está naquele local, ela escolheu estar ali, ela é adulta. A gente só pode falar de uma ajuda mais intensa quando é criança, quando não tem consciência. Mas se é adulto, ele sabe o que ele está fazendo. Não é a gente que vai conseguir, não. Nem o constelador que vai conseguir. O constelador, o psicólogo, nós somos apenas instrumentos para fazer com que a pessoa chegue à consciência daquilo e consiga ir resolvendo. Então, esta é a forma de você se libertar de padrões. Levar a sua consciência. Não tem mágica. É você chegar, levar a sua consciência e assim você vai resolver. É com trabalho, é com esforço, é com processo de autoconhecimento, é com leituras de pessoas responsáveis, porque o que mais a gente vê aí são pessoas irresponsáveis, colocando tudo o que sabe, o que não sabe, enfim. Então, leve a sua consciência isso, que você vai conseguir sair desse padrão. E, principalmente agora, parar e lembrar se você está seguindo um padrão. Observe o padrão que você está seguindo. Onde é que está ali o padrão? Escreva no papel. Quando você escreve, você visualiza aquilo. Então, escreva. Olha, aquela pessoa tinha aquilo, aquela outra pessoa tinha aquilo, aquela outra pessoa tinha aquilo. E outra coisa extremamente importante para você se libertar disso é aceite. Aceite e honre quem veio antes. Honre o seu ex-marido, honre o seu ex-namorado. Aceite que ele foi aquilo. Ele deixou uma parte maravilhosa em você. Aí você pode pensar, mas o meu marido, ele, sei lá, ele foi um marido ruim, ou meu namorado me traiu, e ele bebia, e ele tinha outras mulheres. Ali é o sistema dele. Ele era daquela forma, alguma coisa de boa ele trouxe para você, nem que seja para você aprender isso. Então, vá vendo, levando a consciência disso, do que você segue, esses padrões que você segue, vá honrando e vá aceitando. Tente aceitar, tente ver que aquilo passou, mas só que fez parte da sua vida. Então, se você exclui aquela pessoa, tem gente que chama assim de finado, né? É muito tempo, quando ela era adolescente, aí falava brincando, o finado tal. Não fala mais isso, ele não é finado, ele tá aí, você tem que acolher, você tem que aceitar, você tem que honrar quem veio antes. Você tem que honrar, Inclusive, se ele tiver sobretudo. falecido, inclusive, se ele já tiver falecido, nem assim ele é Exato, afinado. exato. E, sobretudo, honrar a mulher que veio antes na vida dele, porque ela abriu espaço para você. Então, se você entra no embate, olha, se entrar no embate, a sua vida trava. Em todas essas questões que eu tô falando. Ou seja, acolha quem tá com esse padrão que é parecido com o seu e, com todo o amor do mundo, saia dele. É consciência, chegar à consciência e agir. Exatamente. Eu voto nela, gente. Vocês votam nela também? Influência sua, eu me empolguei. Você disse que eu era calma demais, que dava pra dormir, eu me empolguei.
Eita, exagerada. É pra se empolgar mesmo. E é isso, gente. Os padrões, a psicologia fala muito do padrão. Eu falo muito pra vocês também do padrão dos relacionamentos que você teve, certo? Dos namorados. Eu tive 6 namorados sérios, né? E outros não tão sérios. Mas eu considero seis namoros. E eu tinha um padrão até o penúltimo, antepenúltimo, até o penúltimo. O atual e o último. Porque o último é ex, né? Então, o atual e o último. Até o último, ou o penúltimo, não lembro exatamente, eu tinha um padrão. Eu tinha. Aqui, Sara, Gleice tá falando que vota em você. Shirley também vota. Oi, prima! Nossa prima amada aqui. E aí, eu tinha um padrão, eu tive que analisar todo esse meu padrão. Além de analisar todo esse meu padrão, a constelação familiar, como a Sara está dizendo aqui, ele analisa muito mais do que isso. Ele analisa o seu sistema familiar, a sua família, a sua vida. Tá lá, você, seus pais, seus avós, seus bisavós e tal. Eu falo para complementar, como a Sara falou, é tudo complemento, né? Eu falo de você agora, é como se a Sara falasse do passado até você. E eu falo de você, desde que você nasceu até você agora, né? Isso, sim, mas peraí. No caso, eu como consteladora e você como psicóloga, né? Isso. Tá falando. Isso. Claro que a gente bebe das duas fontes, claro que a gente estuda as duas coisas, claro que a gente, para se aperfeiçoar, entende um pouco de cada coisa, né? Mas estou falando da questão da prática, né? Quando vai para a prática mesmo. E aí, esses padrões são muito importantes, gente. Como é que a gente vai se libertar dos homens errados? Eu vou aprender, eu vou ler, eu vou procurar no Google, eu vou dar um Google, eu vou procurar como me libertar dos padrões errados. Ok, você vai achar muita coisa boa. Agora, gente, pelo amor de Deus, eu já fui desse jeito. Eu já procurei. O que eu vou escrever para ele? Meu Deus do céu, não sei o que eu vou escrever para ele. Peraí, isso aqui resolve, isso aqui não resolve. Como é que eu vou fazer? E aí eu dava um Google e eu achava que eu ia falar. E ele respondia, beleza, tudo certo, ótimo, maravilha. E depois, ficava eu lá com cara de tacho e esperando que a minha resposta, uma mensagem, fosse suficiente para uma conversa toda que tivesse sucesso. E quando eu entendi tudo que eu tinha que melhorar, quando eu transformei tudo, as pessoas não conseguem acreditar. Como eu conseguia, né? Porque agora eu estou comprometida. Cadê ele, amor? Cadê você? Está aí ainda? Você tem que ter cuidado. Tem até que ter cuidado no que eu vou falar aqui. Mas quando eu consegui entender, foi aí que eu fui mudando o meu padrão. Foi aí que eu fui entendendo como eu tinha que fazer. Foi aí que eu fui entendendo onde é que eu estava errando. Foi aí que eu fui mudando. E as pessoas não entendem como que eu conseguia, né? Que agora eu estou num relacionamento sério. Como todos os outros foram sérios. Ou na minha cabeça eram todos sérios. Mas enfim. Como eu consegui aqui, Vini conheceu o Henrique. Muita gente aqui conhece ele. E assim, como eu conseguia namorar tão rápido. Meu namorado, a gente começou a namorar em 15 dias. Meu ex, a gente começou. E ele tinha saído de um relacionamento fazia alguns meses. Um relacionamento de 8 anos. Praticamente um casamento. Mas estava super bem resolvido. O outro antes dele tinha saído de um relacionamento de 6 anos. Há 5 dias. Tanto que ele mentiu pra mim, ele disse que era 15 dias, mas era há 5 dias. Quando a gente se conheceu e começou a namorar. As pessoas não conseguem entender. Mas, Morgana, como é que você faz? Gente, simplesmente, se é pra errar, que erre rápido. Quebrar o padrão logo. Eu quebrei o meu padrão. Que o meu padrão era ficar insegura, ficar com medo, dizer sim sempre, medo de dizer não, com medo do cara não falar mais comigo. E de repente, eu simplesmente trabalhei isso na minha cabeça. Elevei muito, muito a minha autoconfiança, automaticamente a minha autoestima. E o que foi que aconteceu? Eu comecei a tratar as pessoas da maneira mais natural possível. Da maneira mais... não existia mais esse negócio de tem que mandar uma mensagem só por dia. Se você mandar muitas, o cara cansa. Não, gente. Se você mandar uma mensagem que você tiver com a autoestima lá embaixo, com a autoconfiança lá embaixo, muitas vezes aquela mensagem, ela é percebida pelo outro, estraga tudo. E você pode mandar 10 mensagens. E se vocês estiverem na mesma vibe, se vocês estiverem com os mesmos objetivos, aquelas 10 mensagens, elas vão ser poucas para tudo que vocês querem conversar, né? Então, você quebrou o padrão, não foi nem só de gerações passadas, você quebrou o seu próprio padrão. Você foi aprendendo muito mais ainda com o seu, né? Isso. Deixa eu só interromper um pouquinho aqui. Gleice tá falando aqui. Aprendi que cada um tem suas escolhas e que eu não posso ajudar se a pessoa não quer. Exatamente, Gleice. Gleice, cada um tem suas escolhas. Tem um livro do Bert Hellinger chamado Ordens da Ajuda. E são, acho que 5 ou 7, não tô lembrada, mas leis das ordens. E ele fala justamente isso, que a gente ajuda quem quer. Por quê? Porque se a gente vai ajudar quem não quer,
é a gente quem vai se prejudicar. A gente vai tentar, a gente vai mostrar, vai possibilitar, oportunizar aquela pessoa, demonstrar o que é bom. Mas se aquela pessoa ela não quer ajuda, ela está, assim, no local de vítima. A gente fala assim na constelação familiar. É inconsciente também, tá, gente? As pessoas acham que a gente age mais de 90% de forma inconsciente. Então, só que ela vai lhe prejudicar. Por exemplo, você sente a energia. Pessoas que chegam para você só para sugar você, você nota. Aquela pessoa, ela não quer ajuda. Ela, além de ser vítima, ela tá ali atrapalhando. Então, se não quer ajuda, não ajuda. É exatamente isso. São duas amigas, né, Sara? Por exemplo, uma que chega para contar todos os problemas. Isso acontece muito com relacionamento abusivo, mas é um capítulo à parte, tá, gente? Mas é uma amiga sua que chega para contar tudo, absolutamente tudo, que sofreu pelo cara e tal, e que ajuda e tal, e fala. Você fala para ela o seu entendimento e ela simplesmente não faz absolutamente nada, faz tudo o contrário. Ela só quer que você escuta. Uma vez, depois escuta, a segunda vez, a terceira vez. A outra sua amiga, não. A outra amiga que vai falar, você vai falar. E ela vai pelo menos considerar. Não é que ela tem que fazer o que a gente fala, mas ela pelo menos vai considerar o fato de você estar ouvindo, o fato de você estar dando sua opinião. Eu quero mandar um grande beijo aqui para Marisa Linda, disse que está participando da live. Ela participa todas as minhas lives, ela está aqui, mas não está muito bem. Eu sei, minha linda, que você não está muito bem, mas vai ficar bem, tá? A Marisa é uma pessoa que participa muito aqui, já melhorou muito a autoestima dela, mas no momento ela tá tristinha por algumas coisas que aconteceram, mas vai mudar. Ela está só melhorando. E aí, Marisa? Viu, Marisa Linda? Hã? Não, eu tô dizendo pra ela ficar, que ela pode ter alguns insights. Não, mas aqui. ela vai ficar, ela só não tá participando porque ela sempre tá escrevendo, perguntando. Ah, entendi. Ó, tem uma pergunta aqui, Morgana, que eu acho que é pra ti. Homem errado, entre aspas. E como atrair relacionamentos? É porque ele colocou aqui em cima. Como descobrir se estou sendo o homem errado e como atrair relacionamentos. Meninas, vocês querem que eu fale para os homens ou eu passo essa bola aqui? Brincadeira. Brincadeira. Então, como descobrir se você está sendo... Eu vou ter que abrir a semana autoestima para os homens também, não é possível, gente. Tem muito conteúdo lá. Bom. Vou ter que abrir para os homens. Vocês vão precisar se inscrever. O link tá na minha bio, gente. Próxima semana começa segunda-feira. Mas eu vou te responder, tá? Não gosto de deixar ninguém, absolutamente ninguém, sem resposta. Seguinte. Como descobrir se você tá sendo o homem errado ou se você tá sendo o homem certo? Primeiro, você não precisa necessariamente saber se você está sendo o homem errado. Você precisa saber se você está atraindo a mulher certa para você. A mulher certa é a que vai te fazer ser o cara certo. E, gente, é um mundo de coisas que tem por trás disso. Mas a primeira coisa que você tem que saber é qual tipo de mulher que você quer. Qual tipo de mulher que você deseja. Agora eu tenho uma teoria. Depois de estudar muito, eu cheguei na seguinte teoria. Primeiro você escolhe. Depois você se apaixona. Por quê? Quando a gente se... É uma merda, né? Quando a gente se apaixona, a gente... Primeiro que a gente... Não, assim... Não é uma merda se apaixonar, não. Calma. Eu vou explicar melhor. A palavra. Quando você tem uma lista das coisas que você admira em um homem, isso vai estar na semana autoestima, se tá na prática, todo mundo vai entender bem direitinho. Quando você tem uma lista do homem que você quer, da mulher que você quer bem direitinho, você já tem uma noção do que você procura e por que você procura aquilo. Só que aí você vai para uma festa, você vai para uma balada, você conhece alguém, você começa a se envolver, você nem conhece a pessoa direito. Você nem sabe se aquela pessoa tem características que são compatíveis, minimamente compatíveis com as que você quer. Porque não existe pessoas perfeitas. Então, o que é que eu sempre digo? Você precisa entender primeiro o tipo de pessoa que você quer, o tipo de pessoa que combina. Depois você vai ter que olhar o seu padrão. Nossa, eu já namorei 3 meninas, todas deram errado. Por quê? O que é que elas tinham em comum? E mais importante que isso, gente, o que é que essas 3 meninas me faziam sentir? Qual o sentimento que elas 3 me traziam? Era de segurança, faltava, né? O que faltava nele, que ele buscava nelas. Isso. Queria mais segurança e elas te passavam insegurança. Qual o sentimento que elas traziam para ti? Os sentimentos ruins, digamos assim, né? Os sentimentos disfuncionais, aqueles que não te levam para frente. Quais eram os sentimentos? Então, assim, Mecaeu. Não. Eu não sei se é o nome ou se é um... Enfim. Mecaeu. Mas é o nome que não tá aparecendo aqui, né? Mecaeu, não sei se... Mecaeu, enfim. Então, assim, não é que você seja um homem errado, mas talvez você esteja me perguntando, eu não sei o que está passando na tua cabeça, eu quero ser o homem certo para aquela mulher. Só que você não pode mudar para ser o homem certo para aquela mulher.
Você tem que mudar se você perceber, realmente, eu tô prejudicando tal pessoa, prejudiquei minha namorada, não dou certo com ninguém, a culpa é sempre minha. Você pode ser por outro lado também. Você acha que a culpa é sempre sua? Será que a culpa realmente é sempre sua? O que você tá fazendo? Se você acha que tá fazendo algo que tá prejudicando as outras pessoas, aí você vai para o processo de autoanálise, autoconhecimento. Aí você vai se conhecer para você entender onde é que você tá errando e tentar não, com certeza conseguir evoluir para você ser sempre uma pessoa cada vez melhor. Nas minhas lives eu faço muita propaganda do meu namorado. Eu disse até às meninas que não ia mais fazer, porque esse negócio não tá dando certo, não. Eu faço tanta propaganda dele que ele é um homem ideal para mim, mas, gente, ele é um homem ideal para mim agora. É a conexão que a gente faz, são as nossas características. Pode ser que um dia eu descubra que ele é um homem ideal, mas até agora a gente trabalha em cima disso e a gente vai trabalhando. Gente, a gente trabalha diariamente em cima disso, eu e meu namorado. Agora, sabe o que a gente começou a fazer? A gente começou a rezar o terço. Já já é hora do terço, que eu rezo com ele. A coisa mais linda do mundo, coisa mais linda do mundo. A gente reza o terço toda noite. A gente começou agora e vamos seguir, se Deus quiser, porque tá sendo muito, muito, muito bom. Olha, para complementar essa resposta aí, baseado na constelação familiar, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: você não precisa ser o homem, né? Ele perguntou se ele era o homem, para ele ser um homem ideal, para ele não ser um homem errado, né? Isso. Você não vai encontrar isso na pessoa que você vai se relacionar. Porque se você for buscar isso na pessoa que você vai se relacionar, você vai querer uma pessoa que vai resolver o emaranhado que existe no seu sistema familiar. Só que ele não está em outra pessoa, ele está em você. Então, resolva isso em você. Isso é autoconhecimento. Vou falar mais calma agora. Resolva no seu sistema familiar. Bert Hellinger, que é o precursor da constelação, né? Ele falava uma coisa extremamente importante. Ele dizia assim: se nós tivéssemos condição de fazer apenas uma constelação na vida que fosse feita, ela duraria mais de um dia seguido. Então, seria impossível de ser feita. E essa constelação seria relacionada aos nossos pais. Quando a gente se resolve com os nossos pais, com o nosso pai e com a nossa mãe, a nossa vida, ela vai seguir. Nossa vida profissional mais relacionada à nossa mãe, nossa vida pessoal mais relacionada ao nosso pai. Então, quando a gente tem esse alinhamento com pai e mãe, ela vai seguir. Se você já vai tentar buscar uma pessoa e vai tentar fazer com que você seja bom para aquela pessoa, simplesmente por ser, para agradar aquela pessoa, enfim, para não ser uma pessoa errada, você precisa seria bom, né, a sugestão, você faça um trabalho de autoconhecimento maior. Porque, assim, tudo vai chegar aos nossos pais. Nós somos 50% mãe, 50% pai. 50% é. E quando uma pessoa chega e diz: mas o meu pai, ele me abusou quando eu era criança. O meu pai é alcoolista. O meu pai me abandonou. Ou até eu não conheço os meus pais. Ou eu sou adotada. Meus pais morreram quando eu era criança. Não importa, minha gente. Você pode ter perdido os pais, pode ser adotado, pode ter pais adotivos, no caso. A gente fala na constelação sobre pais biológicos. Então, você pode honrar o seu pai, aceitar que o destino dele era ser alcoolista, aceitar que o destino dele, que infelizmente, né, claro, a parte jurídica que resolva, mas na sua parte de constelação familiar, que se ele abusou de você, foi porque algo aconteceu antes. Se você excluir isso, se você não trabalha isso, isso vai perdurar para as próximas gerações. Então, você não precisa conviver com a pessoa que ele fez mal. Você simplesmente honre. E muito mais do que aceite, concorde. Concorde que aquele foi o destino dele. E aí sim, você vai conseguir seguir a sua vida, ter um sistema familiar com essa mulher que você vai encontrar de forma saudável. E aí sim, você vai conseguir seguir. E as próximas gerações vão vir de forma muito mais saudável também. Então, exatamente. Não mude pelo outro, não mude. Mude você, porque nós precisamos evoluir cada vez mais. Cada relacionamento que a gente tem é uma oportunidade de melhorar, é uma oportunidade de evoluir. Todas as vezes que eu vou abrir aqui, todas as vezes que eu tenho um relacionamento, um romance, enfim, tive um breve casamento, enfim, o que seja, até o meu ex-marido se dá super bem. E eu busco ter essa leveza com as pessoas e saber deles o que eu posso melhorar, na minha humildade, não de melhorar para ele, mas de evolução, entendeu? Então, busque fazer essa análise com as pessoas, não só com eles namorados, mas com as pessoas da sua vida. Poxa, o que é que eu preciso melhorar? Às vezes a gente não consegue entender, a gente não consegue ver. Ou faça um trabalho de terapia, ou de constelação familiar, ou dos dois, enfim. Estamos aí para sempre evoluir, sempre melhorar, trazer à consciência o máximo do que a gente puder. Porque a gente, com consciência, a gente acerta. A gente tem momentos mais assertivos, que essa parte da psicologia explica extremamente bem, né?
A gente sai do agressivo, sai do passivo e vai no assertivo. Então, a constelação familiar, ela oportuniza isso também. Se chegar à consciência para você acertar cada vez mais. E vai errar, mas vai acertar muito mais do que errar. E aí vai chegar um caminho de um relacionamento saudável, que você tanto quer. Entrou ela aqui, minha gente. A que veio anterior a gente tem que honrar. A Ah, nossa irmã mais velha, linda, que ela morre de beijo! ciúme de nós duas. Está aqui uma linda, nossa irmã, beijo, nossa irmã mais velha, gente. A gente tem um monte de irmão, mas tudo mesmo pai e mesma mãe. É um monte de irmão. Tem ela e tem mais dois. Olha só, gente, o negócio da constelação familiar. O negócio foi tão intenso, tão intenso, tão intenso, que eu fiquei doente. Minha irmã, para não se sentir excluída, ela ficou doente também. Então, estamos as duas, mas estamos já em recuperação. Estamos em recuperação. Gente, eu quero avisar, não acabou não, tá? Mas eu quero só lembrar para vocês que vai ter a Semana Autoestima. Isso vai ser muito legal, gente. Eu tô preparando tudo com muito carinho. Já faz um tempo que eu tô preparando. Com muito carinho para vocês. Eu vou mostrar para vocês um mapa. O mapa tá lindo, não tá, Sara? Lindo. Meu Deus, a coisa mais linda. Maravilhoso. Encantada. Vou preparar para vocês. Vou entregar um mapa para vocês com o caminho certo para atrair o homem ideal. Meninas, em uma semana, vocês vão sair preparadas. Com certeza, vocês vão sair preparadas com uma visão totalmente diferente. Totalmente de graça, totalmente online. Começa segunda-feira, então se inscrevam. Agora não, quando acabar a live, o link tá aqui na bio e quase todo dia eu também vou postando os stories. Só clicar no link, se inscreveu, pronto. Tá tudo certo já, você vai receber o seu acesso por e-mail, no grupo VIP, enfim. É isso. Sara, quer falar mais alguma coisa sobre os padrões? A gente seguiu um padrão aqui, só para falar. Minha irmã tá aqui, a mais velha, ela seguiu um padrão dos meus pais. Talvez. Vê se é um padrão, Sara. Os pais da gente namoraram 10 anos para casar. Ela namorou 10 anos para casar. Sim. O nosso irmão mais velho namorou 6 anos para casar, né? Agora, eu não posso chegar nesse padrão, não, minha gente. Eu preciso quebrar esse padrão. Henrique. Henrique tá muito calado aí hoje, viu? Tá, eu não sei nem se ele ainda tá, ou se ele faz de aula. Mas alguma aula. Mas enfim, gente, olha só, esse padrão eu vou ter que quebrar, gente. Não dá. Não dá. Meu primeiro namorado foram 5 anos. Eu achei que ia chegar nos 10, mas aí acabou que não deu certo. Chegou um momento que não deu certo. Claro que deu certo durante 5 anos. Chegou um momento que não deu certo. Não dá, minha gente. Às vezes a gente tem que quebrar esses padrões, né? Mas minha irmã seguiu, porque começou a namorar 14 anos também. Meu irmão também seguiu, né? E aí vai. Outro irmão da gente. Como eu falei, são muitos filhos. Mas é tudo do mesmo pai e da mesma mãe, né? Eles gostam de ter filho. Eles então, gostaram. Os padrões, eles justamente eles têm que ser alinhados, né? Alinhados com a nossa vida, a gente pegar sempre a parte boa e a parte que não é tão legal, a gente fazer essa liberação, aceitar que é dessa forma e fazer essa liberação. E assim, o mais importante de tudo isso, de padrões e de aceitar as pessoas como são, para que você possa ter formar seu sistema familiar saudável, é o não julgamento. Olha só, faz muito tempo que eu faço o exercício de não julgar. Se você prestar atenção, quando você acabar a live, você vai julgar. Talvez agora você esteja julgando alguma coisa. A gente julga o tempo todo. A gente olha uma coisa e aí a gente julga. A gente fala, nossa senhora, como aquela menina engordou. Olha como ela tá magra. A gente julga o tempo inteiro. Então faça esse trabalho. Já faz um tempo que eu venho fazendo esse trabalho de não julgamento. Isso é essencial para tudo, inclusive nessa quebra de padrão. Você não julgar, porque tudo vem do pai e da mãe, minha gente. Por isso que eu tô falando dessa quebra de padrão, do que for. Você não julgar o seu pai, a escolha dele, você não julgar a escolha da sua mãe, para as mulheres, no caso, já é o não julgamento, exatamente. Já é a primeira coisa que você pode e que você deve fazer. Não julgar, para resumir tudo, né? Não julgar, acolher, aceitar e honrar. Honrar o seu pai e a sua mãe. Porque você é metade de cada um deles. O seu pai é biológico e a sua mãe biológica, no caso, né? Por mais que você não os conheça. Então, é isso. Era isso que eu queria dizer mais. Chegar a levar a consciência. Quando a gente leva a consciência, a gente vai conseguindo ser assertivo e resolvendo. E até o que a gente erra, a gente consegue ver mais rápido, entendeu? A gente consegue discernir de uma forma mais rápida o que a gente não conseguia antes. E na constelação, muitas vezes, por exemplo, esse caso que eu contei dessa cliente, quando ela pensou, puxa, a minha avó julgou a minha mãe também, ali pronto, ali chegou ao ponto dela fazer as liberações dela, entendeu? E ela já chegou um pouco consciente, mas a consciência realmente dela chegou ali.
com essas liberações, mexe com o sistema familiar, pode até não, mexe, quando uma pessoa de uma família faz uma constelação, ela mexe com o sistema familiar dela completo. Então, se você melhora, o seu marido, o seu namorado, enfim, vai melhorar, a pessoa que você quer estar junto vai melhorar. E assim a gente vai seguindo para termos cada vez mais relacionamentos saudáveis, seja de homem e de mulher, e aqui falando em todas as áreas, né? Deixa eu contar um exemplo, sabe, de relacionamento, uma constelação que eu fiz faz muito tempo. Gente, eu namorava com um menino. Você foi a cliente, no caso, né? Eu fui a constelada, né? Eu não Sim, faço constelada. eu fui a cliente, constelação minha. E faz muito tempo, era nessa minha jornada de autoconhecimento, saber o que fazer para melhorar, para quebrar o meu padrão que estava dando tão errado. E eu fiz para relacionamento, tá? A constelação era para relacionamento. Ela pediu para colocar todos os relacionamentos que eu já tinha tido, que eu considerava, inclusive este. Este era o principal, que era o que eu tava namorando na época. Gente, vocês não têm noção. É uma coisa impressionante. A constelação não foi para mim. Parece que foi para ajudar ele. Na constelação apareceu ele, o pai e a mãe dele. E apareceu ele fazendo as pazes com o pai. Na constelação, a constelação foi basicamente isso. Ele fazendo as pazes com os pais. Ele precisava fazer as pazes com os pais para poder dar certo, como se fosse para poder dar certo o meu relacionamento com ele ou para ele liberar alguma coisa. Enfim, eu não sei explicar muito bem. Mas, gente, ele não falava com o pai dele há 5 anos. Ele nem sabia que eu ia fazer essa constelação. Ele não sabia de nada. Gente, menos de um mês depois, ele voltou a falar com o pai dele. Impressionante. Sem você ele nem veio falar pra ele, né? Provavelmente você nem Eu falou. nem falei. Não, nem falei de constelação, nem falei o que aconteceu. Falei nada, porque é indicado muitas vezes a gente não falar, né? Então, eu não falei nada. Não falei absolutamente nada. Menos de um mês depois ele estava falando com o pai dele. Eu fiquei passada, engomada e guardada. Aprender isso com você, viu, Sá? Ela não fala aqui, minha gente, mas ela fala. Eu fiquei passada, engomada e guardada. Minha gente, como é que pode? Os movimentos, os movimentos que a constelação faz, as energias que vão ali acontecendo. Essa semana mesmo, eu falei que eu passei uma noite sem dormir por causa do filme Sistêmico que eu assisti. Gente, quando a gente é constelador, a gente tem a consciência de que a gente está constelando o tempo inteiro. Então, em cada oportunidade que as pessoas vêm falar comigo, por exemplo, na academia, uma pessoa vem falar comigo, um professor vem falar comigo sempre. E ele, essa semana, disse, pronto, quando é que a gente marca a próxima sessão? Porque todas as vezes que eu falo com você, é como se alguma coisa mudasse em minha vida. Então, por quê? Porque a gente vai tentando buscar essa consciência, vai tentando enxergar as coisas de uma outra forma, entendeu? Então, assim, não só quem tem a formação como eu, mas quem é constelado também, ele vai vendo aquilo. Essa semana, eu fiquei muito agitada por algo. E depois eu fui entender que era resultado de uma constelação que eu tinha feito há um bom tempo, de um ancestral meu bem antigo, assim, e que estava mexendo com algumas coisas da minha vida. E ainda estava tendo essa movimentação. Então, assim, as constelações, hoje nós chamamos de micro constelações, porque não dá pra gente fazer aquela constelação que Bert Helling falava, que é só fazer a constelação com o pai e a mãe, que vai durar muito mais de um dia. Não existe isso. Então, nós fazemos várias constelações, que seja para relacionamento, que seja para trabalho, que seja para uma dor, que seja seja o que for. Sempre vai cair no pai e na mãe. Sempre vai ter um momento que tá ali para você honrar, para você respeitar o seu pai e a sua mãe. Eles são a base da gente, a base de tudo. A gente vem deles, não tem por onde correr. Exatamente. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Constelação familiar é um tema que eu amo. É tão rápido. É muita coisa. Pois é, a gente tá aqui há 1h10 já, mas parece que nem tá, né? É muito rápido mesmo. Gente, minha irmã tem um trabalho lindo de constelação familiar. Sigam ela no Instagram, tá? Ela trabalha com isso. Lá tem muitas coisas legais, dicas de filmes. Esse filme, o Made, a série, na verdade, nós começamos a assistir juntas. E assim, a gente ficou enlouquecida, minha gente. Nossa. A gente ficou muito enlouquecida, tanto eu quanto ela. Tipo assim, até eu tô com abstinência, porque eu nunca consegui assistir uma série toda, que eu não gosto, mas eu ficava ansiosa e eu assistia meia hora, às vezes, no intervalo. Eu nunca fui assim na minha vida. Nunca, nunca, é a primeira vez na vida. Ela mexe muito, muito, muito. É um autoconhecimento muito grande, é uma história de vida, é uma lição de vida muito, muito grande, assim. Sim. E pode ter certeza, assista que você vai ter vontade de fazer faxina na sua casa o tempo todo. Você vai deixar sua casa bem limpinha, além de tudo. Não, mas diga se não é. É verdade. Deixa
Deixa eu explicar para vocês o que é ser sistêmico. Eu sempre posto falando sobre filmes ou séries sistêmicas. Eu sempre vou postar só filmes ou séries sistêmicas. E as pessoas vêm me perguntar, Sara, o que é ser sistêmico? Para resumir aqui, falar de forma bem simples, são partes que compõem um todo. Quando você for assistir essa série, que eu recomendo, você vai ver que todas as histórias de cada indivíduo, no final, elas compõem um todo. Todas elas se entrelaçam. É porque se eu for falar aqui, eu vou dar spoiler. E pode ser que as pessoas não queiram saber, né? Mas, assim, tudo se entrelaça. Essa parte essa parte é mais do trailer, né? Ela vive esse relacionamento abusivo, é uma repetição de padrão total ali. Ali se você assistir essa série, você vai só consolidar na sua cabeça o que a gente falou tudo aqui. Porque ela segue um padrão de forma inconsciente da mãe. A mãe vive um relacionamento abusivo e ela também. E o abusador também segue um padrão inconsciente. Com certeza. A série, ela mostra tudo isso. Ela mostra o momento que ela tá quase ganhando a consciência e aí ela não consegue e depois ela vai chegando. Enfim, tô esperando a segunda temporada. É um laboratório, como eu já falei, não sei se quem tava aqui, no meu Instagram eu postei os minutos que tem os momentos sistêmicos, das partes que eu vi. Então, é essencial que quem for assistir veja isso, que vai entender direitinho o que é. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Irmã linda, maravilhosa do meu coração. Obrigada, muito obrigada por estar aqui, por falar Obrigada mais a ainda. você. Outro dia a gente fala mais de outro assunto. Nossa outra irmã participou, que é muito importante pra gente. A gente é muito família, é muito importante essa interação, né? Sim. E quero agradecer muito, muito, muito a vocês, Amazonas lindas. Aí, seguidoras de Sara, os seguidores também, nossos seguidores todos, né? Amazonas e cavalheiros. Cavalheiro tem que ser cavalheiro mesmo, né? Cavalheiro mesmo. Não é príncipe, não é príncipe, é cavalheiro. Não, Mas relacionamento perfeito não existe. A gente tem que parar de romantizar isso. É tentar Isso. cada vez evoluir juntos e tentar buscar relacionamentos saudáveis. Mas essa parte das princesas que sempre encontram algo legal, algo perfeito, não existe. Exatamente. Não sei de onde tiraram isso. Não sei quem foi que inventou isso. Gente, a gente tá aqui para falar para vocês. Sara tá aqui hoje como convidada. Eu no meu Instagram tô falando principalmente para as novatas. Eu não gosto de falar de joguinhos, frases feitas, porque não serve, tá? O relacionamento ele é individual. Você é uma pessoa só. Eu e minha irmã gêmea, Unifitelina, a gente pensa diferente. Então, assim, muitas coisas a gente pensa e age diferente. Lógico que a gente Nossos troca padrões muito. são diferentes, né? Nossos padrões são diferentes. Os padrões são diferentes. Coincidem em alguma coisa, né? Lógico, óbvio. Claro, lógico, com certeza. Doutora Mariana, seja bem-vinda. Agora o Instagram mostra quem tá começando a seguir. Coisa linda, que coisa boa. Doutora Mariana? Tá mostrando, ele mostra. Acho que não apareceu pra você, apareceu pra mim. Ah, tá. Ele mostra assim, muito legal, gostei demais. Devia aparecer todo dia pra eu poder ver quem tá seguindo, pra poder dar boas-vindas. Então é isso, gente. Amanhã tem live de novo, tá? Amanhã eu vou fazer uma live. Gente, e o print da live de amanhã, meu Deus do céu. Quer elevar a sua autoestima? Torça pra levar um pé na bunda. Como assim, Morgan? Como assim torça pra levar um pé na bunda? Amanhã vocês vão ver. Então estejam aqui amanhã às 8 horas coladinhos comigo. Tá bom, gente? Serve para os homens também. É porque que eu falo mais para as mulheres. Eu entendo mais da cabeça das mulheres. Claro que a gente entende a cabeça dos homens também. Mas eu estudo muito, muito, muito mais a cabeça das mulheres para poder mostrar para vocês como que a gente deve fazer diante dos homens, né? E eu estudo muito a cabeça do homem também, mas não como ele pra gente, mas sim a gente para eles. Tá bom, gente? Então é isso. Quero agradecer muito, muito, muito. Quer falar mais alguma coisa, Sara? Não, eu quero só agradecer também. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode falar comigo. Ou no link que tem na minha bio, ou no direct mesmo, que eu esclareço o que for necessário sobre a constelação familiar. A constelação familiar ela existe há um bom tempo, mas ela está sendo disseminada. Mas agora eu já conheço, já participo há 12 anos. Então, assim, eu quero cada vez mais ajudar pessoas, cada vez mais propagar. Porque quando a gente se modifica, a partir da constelação familiar, a gente vai modificando todo o meio. Então, tudo que está ao nosso redor e que está muito além disso vai sendo modificado. Quanto mais pessoas consteladas, mais saudáveis os relacionamentos são. Tudo, a base de tudo na nossa vida é relacionamento. Ninguém vive sem isso, seja em qual área for. Então, exatamente. É isso. Estou à disposição para vocês. Então é isso. Obrigada mais uma vez, irmã linda. Gente, até amanhã. Encontro vocês. Faça um print, você, alguém, por favor.
Gente, alguém pode fazer um print da gente? Peraí. Sara, fica aí que eu vou fazer assim que sair a live eu faço. Se alguém puder fazer e já... Vamos lá, o X já. Pronto, a gente tá mais parecido que nunca, né, gente? Até o cabelo de lado, a gente botou as duas sem combinar nada. Só faltava a blusa ser igual. É isso, gente. Fiquem com Deus. Grande beijo pra vocês. Namastê. Por que que eu falo namastê? Porque cada um tem um Deus, cada um tem alguém que acredita. Se não acredita em Deus, mas acredita numa força do universo. Enfim, a gente tem que ter uma crença, né? Que tem que ajudar a gente. E eu vou indo. Espero que todos fiquem bem. Aqui, a tá dizendo eu faço. Eu faço o quê? O print. Ah, tá o print. Ah, então ela não deve ter feito, é porque a mensagem foi depois. Chega muito tarde aqui. Gente, então é isso. Eu preciso ir porque eu vou entrar em contato com o meu namorado pra gente rezar o texto agora. Tá sendo muito legal essa experiência que a gente começou agora. É muito legal mesmo, assim. E estamos nos surpreendendo, eu e ele. Eu rezava sozinha, agora ele passou a rezar comigo. Estamos empolgados. Italiano. A metade em português, a metade em italiano. A partir dele ele reza italiano, às vezes português, às vezes italiano. E é isso. Tchau, gente. Ah, a Tina quer fazer gente, agora, obrigada. Sara. Eu acho que ela quer fazer agora. Vai, se ajeita. Já fez. Ah, ela fez. Ela já fez. Sim, Ai, meu Deus, Mecael. Desculpa se eu estiver errando seu nome. Pode participar sim, se inscreva, tá? Não tem problema nenhum. Participe. Só clicar no link da minha bio. É isso, gente. Boa noite. Tenha uma ótima semana. Até amanhã. Estaremos juntinhos aqui de novo. Um beijo. Tchau.